Terceira questão de Química, FUVEST 2023, segunda fase. Deixa-me pegar aqui já o desenhar, porque eu vou precisar desenhar nessa questão. Em laboratório, os peptídeos podem ser sintetizados com reagentes que promovem a ligação entre diferentes aminoácidos. O EDC é um composto que pode ser utilizado em solução aquosa com essa finalidade, como representado a seguir. Então nós temos aqui um ácido carboxílico reagindo com o EDC, temos um intermediário que, acrescentado a uma amina primária, faz com que uma nova molécula seja formada. Forma-se um subproduto que é uma amida e um peptídeo que também é uma amida. Um reagente similar chamado DDC, que está aqui ao lado, representado acima, também pode ser utilizado para promover o mesmo tipo de reação, mas não é indicado para o uso em meios polares, como soluções aquosas. O DDC tem alguma chatice aí. Escreva no quadro da folha de respostas a estrutura do subproduto formado quando o DDC é utilizado em substituição ao EDC. Então nós temos que fazer a reação, não fazer, mas apenas desenhar o produto, o subproduto, usando o DDC e não mais o EDC. Bom, o que tem esse EDC em familiaridade com o DDC? Você tem carbono com dupla N aqui, né? Veja que existe aqui esta similaridade. Eu vou grifar aqui, ó, esta molécula e esta molécula aqui. Veja que essa é a única coincidência. O EDC tem uma amina protonada, uma carga, um íon, é um cátion esse negócio. Por isso que ele é melhor em meio aquoso, em meios polares. Esse, como não tem carga e é bastante simétrico, né? Dá para notar aqui uma certa simetria na molécula, o que garante a ele um caráter apolar forte. Não se dissolve tanto em água. Veja que durante o processo, esta ligação C-N, ela muda completamente e passa para uma amida meio dupla, lembra até a ureia isso aqui. E esse é o processo que eu deveria observar. Uma dupla N vira uma dupla O com N's ao lado. No meio do processo, esse ácido carboxílico vai estar presente aqui agora numa função amida. E de onde veio esse R2? Veio daqui, ó. Né? Veja que foi ele que se introduziu no meio do teu ácido. Então essa seria a interpretação mais simplificada possível do que está acontecendo, né? Sem entrarmos em detalhes de ataques nucleófilos e coisas do tipo. Bom, para desenhar esse troço, então, o que eu faria? Eu pegaria esse DDC, eu preciso pegar essa estrutura aqui com essa carbonila C-O-N e colocar aqui nesse valor, nesse lugar do DCC. Como é que ficaria então o desenho? Ficaria assim. Né? Veja que eu coloquei aqui um carbono com uma dupla O, NH para um lado, NH para o outro e os anéis de 6 carbonos ali em volta. Né? Esse cara é um pouquinho mais polar do que o anterior. Né? Aqui até, me desculpem que aqui é DCC, né? Não DDC. Então a ideia era essa, gente. Né? Desenhar a carbonila com essa estrutura aqui desenhada por nós nesta molécula. Letra A. Já é difícil essa letra A. Letra B. O DCC, é menos adequado para ser utilizado em solução aquosa do que o EDC, por ser menos solúvel. O DCC é menos solúvel. Indique no quadro da folha de respostas quais tipos de interações intermoleculares justificam a diferença de solubilidade de cada uma dessas espécies em água. Aí nós temos aqui na folha de respostas, veja, a estrutura tem que ser desenhada lá. E aqui é o tipo de interação, EDC, DCC. Vamos voltar para o desenho. E é para falar sobre a interação disso com água. O
que eu posso destacar aqui nessas moléculas? Eu posso dizer que o EDC tem carga. É um íon, portanto. Enquanto que a água tem uma polaridade. Esta é a interação mais forte que pode acontecer com a água. É o tipo íon dipolo. É o íon do EDC, aquela carga positiva protonada, né, uma mina protonada, com o dipolo da água. Já o DCC, como ele é apolar, a sua força é classificada como dipolo induzido. Isso está interagindo com quem? Com o dipolo permanente da água, né? Se fosse entre moléculas apolares, seria dipolo induzido. Mas vamos lembrar que a pergunta é essas moléculas com água. Por isso que aparece a palavra dipolo e dipolo, porque está se referindo à molécula de água. Essa é uma classificação meio chata de nomenclatura, né, de polaridades, porque você tem que falar de uma e da outra molécula. Íon dipolo ou dipolo induzido dipolo permanente. São interações que podem acontecer. A do DCC é fraca, a do EDC é mais forte. Por isso o EDC é mais solúvel em água do que o DCC. Era só para escrever essas interações, gente. Então você sempre fala o nome da interação que tem essas duas moléculas. Íon EDC, água, dipolo. DCC, apolar, dipolo induzido. Água, dipolo permanente. Seria dipolo induzido, dipolo permanente. Letra C. Duas item A e B difíceis, né? Não acho tão simples. Considere uma amostra de 550,2 mg de peptídeo de fórmula molecular, essa monstruosidade, que foi submetida ao método de Kjeldahl. Perdão, né? Minha pronúncia é péssima. Kjeldahl. Calcule a quantidade total máxima de mols de sulfato de amônio que seria produzida pela análise dessa amostra utilizando esse método. Você trata isso, né, com esse sulfato de amônio, e esse sulfato de amônio vai reagir, ou vai ser produzido, na verdade, né? E aí eu tenho que perceber que o que liga, qual é a conexão entre um peptídeo e esse sulfato de amônio? É o nitrogênio, meu caro. Conservação de massa. Então vamos fazer aqui um balanceamento. Veja que você tem a proteína e aqui o sulfato de amônio. Vou trazer mais para o centro aqui a resolução. Para balancear os nitrogênios, veja que eu tenho aqui 35 e eu preciso dar um jeito de parecer um 35 para lá também, né? Então eu fiz 2 vezes a proteína para dar 70 nitrogênios e 35 vezes o sulfato de amônio para dar 70 nitrogênios também. As massas molares desses dois aqui foram fornecidas, olha só. As do sulfato de amônio não, né? 2,751 é a massa molar desse monstrão. E o sulfato de amônio não precisa da massa molar, porque ele quer o número de mols, né? Então eu posso fazer essa regra de 3. Alguns professores, não sei por que não explicam isso, mas dá para você fazer a proporção de massa para mol, desde que na mesma coluna esteja massa, e aqui é mol com mol. Lei de Proust, né? 2 vezes é 2 mols desse cara, que tem essa massa molar, então está para 35 mols de sulfato de amônio, 550,2, 10 a menos 3, porque são miligramas, está para X. Multiplique em cruz, meu caro, dá bonitinho, uma regra de 3 legal. Você veja que aqui é 10 vezes menor do que isso aqui, né? Então essa seria a resposta, 3,5 milimols é o que vai ser produzido de sulfato de amônio. Uma questão que dá trabalho, né? Orgânica junto com regra de 3 e forças intermoleculares. Ele foi em 3 assuntos completamente diferentes. Vamos à quarta questão.